eu também vou me atrever a tecer comentários sobre algumas questões, não no intuito de responder para o debate. Mas sobre essa questão do programa mínimo, máximo, reforma, revolução, eu diria uma frase do camarada do PSTU, de Valério Arcari. Valério Arcari tem um jeito próprio de falar, né? Nós somos amantes da revolução, da reforma, nós somos apaixonados pela reforma. O problema é que, eu diria isso, nós gostamos das reformas, não tem nenhum problema em não ter reforma. O problema é que elas não acontecem. Esse é o problema, esse é o limite. Mas eu queria que tivesse mais, um monte. Nessa perspectiva de que com a luta você vai obtendo conquistas. O problema da atualidade é que as reformas vão diminuindo a possibilidade de conquistas. Muito pelo contrário, as reformas que nós estamos tendo são inversas. São de perdas de conquistas sociais adquiridas pela classe, são privatizações, é a privatização da estrada, da escola, da saúde, e assim por diante. E há uma tendência de nós perdermos mais ainda, porque os recursos que estão sendo jogados para salvar as empresas da crise é só uma parte dos recursos que está uma espécie de antecipação da mais-valia futura que vai ser extraído ainda da classe, com um custo altíssimo e com a possibilidade de menor investimentos para as áreas sociais. Não é só na reforma agrária e num monte de... Não é uma coisa que eu quero, é uma realidade objetiva. Eu acho que a Rosa Luxemburgo já resolve esse problema nosso, né, no reforma de evolução. E eu, pelo menos, tentei colocar aqui, quando vincular o programa mínimo com o programa máximo, como a gente transforma a nossa luta concreta e imediata numa luta política. Ou seja, para simplificar, como é que tu transforma o buraco da rua num problema político? Como é que você transforma o problema da terra num problema político? Porque é um problema político, não é um problema meramente econômico, é um problema político. Despolitizar é um erro das direções, seja de movimento social, movimento sindical e assim por diante. Então a questão que está colocada para nós é: por que é que não há recursos para resolver os problemas do povo? É discutir com o povo precisamente as causas dos problemas, né? E a impressão que dá às vezes à esquerda é que o povo não consegue entender um programa, uma estratégia, que ele só entende a reivindicação. Então a massa é muito importante para andar em fila nas marchas, para fazer uma ocupação, para fazer uma greve, mas incapaz de aceder a uma consciência de totalidade. Ora, se nós não fizermos esse debate de que a luta reivindicatória imediata, que é fundamental, que tem que estar na pauta, esteja somada com a luta política, claro que vai ser difícil aceder a uma consciência de totalidade, sempre vai ficar na luta reivindicatória, corporativa e assim por diante. Então eu vejo que é preciso criar condições didático-pedagógicas, etc., para discutir com o nosso povo. O nosso povo não é o alheio, não é ignorante. O problema é que às vezes a gente se acostumou a... Eu vou usar um exemplo aqui para tentar me explicar. Eu estou há 24 anos, quase 25 anos no MST. Olha, tem um monte de coisa que eu não sei, mas um monte. Sou ignorante pra caramba num monte de coisa. E às vezes eu quero ir lá no meio do povo com uma proposta, uma análise, uma síntese, uma proposta pronta, apresento e quero que nessa mesma hora todo mundo concorde comigo. E se não concordar, tudo pelego. Pô, mas tem 24 anos de militância e eu não entendo um monte de coisa, eu quero que a massa entenda na hora, porque eu estou a massa aqui no sentido, né, de um conjunto de pessoas que se juntam, etc. Então, eu acho que criar um programa que permita dialogar questões imediatas com as questões estruturais, estruturantes, etc., é fundamental. E não é verdade que o nosso povo não entende. Discutir a questão ambiental. Entende? Por exemplo, se a gente discutir
que um frango, do nascimento ao abate, leva 28 dias hoje para se produzir, à custa de hormônio e antibiótico, e que o povo brasileiro anda comendo pinto mole, entende? Entende? E que isso causa um monte de problema para a saúde, entende? Que um pé de eucalipto consome 30 litros de água por dia, e que 1 milhão de pés de eucalipto vai consumir uma imensidão, que nós estamos despejando um monte de agrotóxico nos lençóis freáticos, no ar, no solo e assim por diante, que estamos destruindo recursos naturais, que estamos movidos pela lógica mercantil, fetichista, etc. Discutir o capítulo do fetiche da mercadoria não é tão difícil. Não é tão difícil. O problema é que virou uma coisa que parece que é só alguns que entendem isso. Como discutir isso com o nosso povo? Como traduzir essas questões em programas de educação, de formação, didáticos, pedagógicos, que partam das questões concretas, da realidade concreta, para discutir com profundidade. E aí nós vamos poder discutir o programa máximo e não só a pautinha das reivindicações. Um segundo aspecto é que também direção política, eu acho que a direção política é fundamental. Eu não coloco como uma contraposição não ter direção política. É uma interação dialética, direção política, construção organizativa. Para mim, o instrumento é o instrumento, não é um fim. O instrumento, vou usar o exemplo da agricultura. Para produzir na agricultura, se a enxada começou a ficar difícil, já não responde mais às necessidades de produção da humanidade e é preciso novas tecnologias, se tem que lançar mão de novos instrumentos. Assim é na luta política, guardadas as devidas proporções. Os nossos instrumentos são instrumentos para a luta, mas eles não são um fim em si mesmo. São instrumentos de classe, que têm papel político, de direção política, etc. Tal. Então, essa construção, direção política, organização, direção política, é um processo de interação dialética que deve haver permanentemente. Vanguarda, no sentido das artes de estar à frente, vai ocorrer. O problema das vanguardas é o problema da autoiluminação, da autodeterminação como a vanguarda iluminada da condução do processo revolucionário, a vanguarda que já tem a verdade absoluta, mais inconteste, que já sabe tudo, que não tem mais o que aprender, que o programa está pronto. Desde o Manifesto Comunista, eu diria, bom, se está pronto desde lá, nós somos uns incompetentes pra caramba, porque a gente não conseguiu levar a cabo. Essa ideia de vanguarda que se autoproclama e que fica feliz quando um outro setor da classe é destruído, derrotado, porque é um concorrente a menos no dia que as massas se levantarem a estar à frente para conduzir a massa até a revolução. Com a vanguarda, com a cabeça desse tamanho, dificilmente nós vamos ir além daquilo que a gente está. Então é disso que se trata. Essa coisa de que já sabe tudo, aí cria um grupinho, dificuldade de discutir com outros, já tem as verdades, um bando de puxa-saco, o debate vira uma espécie de, desculpe a expressão, uma suruba ideológica do abaixo. Mas não um debate político, de discutir as muitas verdades que existem, as várias opiniões e assim por diante. Por fim, eu acho que se nós pegarmos o povo não quer participar, essa coisa da participação popular, é evidente que a subjetividade da classe trabalhadora é marcada pela subjetividade e a ordem do capital. Se para a classe dominante dinheiro para comprar mercadorias para gerar mais dinheiro, do ponto de vista da classe, parte da mercadoria é ganhar dinheiro para comprar um monte de mercadoria, e essa é a subjetividade. E até o conceito de felicidade dentro da lógica do capital é marcado por isso. O que é ser feliz? Ter um monte de dinheiro e comprar um monte de coisa. Essa é a marca concreta dessa sociedade. Essa é a subjetividade burguesa. E essa subjetividade burguesa de que participação é votar de vez em quando.
é escolher os seus representantes. Nós aprendemos na escola a respeitar o professor, dentro de casa, uma hierarquia masculina, normalmente, o pai. Na igreja, o padre. Na eleição, a gente vota, escolhe os nossos representantes que nos representarão. Ou seja, há toda uma construção ideológica que, evidentemente, é um processo para ser rompido. Então, estimular a participação popular, de fato, é difícil. Não é uma coisa simples. Mas é preciso estimular a participação popular. É preciso criar espaços de participação, porque é participando que as pessoas vão aprender, é fazendo parte da luta que vão ter consciência. Eu vou dar um exemplo concreto aqui. Uma ocupação de terra. Se faz uma ocupação de terra, parece um negócio que nós já estamos acostumados a fazer, então uma coisa simples. Mas quando você ocupa a terra, se manifesta o latifundiário. Ou com os pistoleiros, ou acionando o Poder Judiciário. O Poder Judiciário se manifesta no processo, normalmente contra nós, na maioria dos casos, pedindo para sair, reintegração de posse. Quando pede reintegração de posse, aciona outro setor do Estado, que é os governos, para mandar a polícia para retirar. Mas numa ocupação se manifesta também os meios de comunicação, que também dão sua versão sobre o fato. E se manifestam os aliados naquela ocupação, quem defende. Então vejamos, numa ação concreta se manifestam vários setores do Estado e os aliados. Fica fácil, até numa assembleia, discutir com os trabalhadores como é que funciona a sociedade, como é que funciona o Estado burguês, a quem serve, quem são os inimigos, o que a visão dos meios de comunicação. Uma ação concreta é um espaço de formação muito importante se a militância estiver lá dentro para tirar as lições e fazer com que esse processo seja refletido com todo mundo. É disso que se trata. Participação é estimular isso. E nós estamos numa época histórica que dá para fazer participação. Lúcio Flávio usou. Nós estamos aqui fazendo um debate aqui, falando de socialismo, de revolução, etc. Nós estamos num momento que nós podemos fazer bastante reunião, nós podemos fazer assembleia, nós podemos fazer um monte de coisas. Talvez nós possamos viver momentos que não deve fazer isso. E a tática terá que ser outra. E se não fizermos agora esse debate político com muitos militantes, com o povo, concretamente, onde ele vive, lá onde ele mora, a partir de suas questões concretas, e nós, num outro momento, não pudermos fazer isso, a gente querer conclamar o povo a seguir a gente. Agora chegou a hora de fazer a revolução, venham! Vai dar uma banana como deu em outros momentos históricos. No momento que eu podia dar minha opinião, ninguém me consultou. Como é que eu vou apoiar agora? Então é disso que se trata, é de construir espaços de participação política que permitam. Se as mulheres de um lugar querem aprender a fazer sabão, pois vamos lá, vamos discutir o sabão, vamos fazer. É um espaço de reunião de participação. Evidentemente que o sabão não vai transformar nada, talvez sirva para lavar algumas sujeiras que tem por aí. Mas participação se constrói. É difícil, mas só terá sustentação com a revolução social se de fato for construído o poder popular. E o poder popular se constrói com participação popular.